estava passando por um processo de me descobrir negra politicamente. Sim, porque o racismo no Brasil incute na gente esse tipo de façanha. Pois bem, graças ao movimento de mulheres negras, eu estava me desvendando, me descobrindo tardiamente negra e pertencente a um grupo de pessoas dotadas de uma riqueza cultural que eu precisava conhecer. Na tentativa de recuperar o tempo perdido, eu passei a buscar isso em todos os espaços. Era uma busca pessoal, na verdade eu só queria me encontrar. Nessa época eu fazia letras e na faculdade não me achei nos livros adotados pelo curso. Mas aquela minha busca era tão forte que não me conformei. Reclamei com o professor, compartilhei minha indignação com minhas colegas negras. Daí a gente se juntou e fez uma manifestação artística na Semana de Letras, reivindicando obras de autoras negras no curso. A coordenadora do curso, uma mulher também negra, foi tocada pela nossa movimentação e prometeu que, dali em diante, o curso de letras daquela instituição passaria a adotar obras de autoras negras na bibliografia obrigatória. Quase um ano depois, eu iniciei um curso técnico em biblioteconomia. E ainda me buscando, não me achei na estante da biblioteca da escola técnica. Ali também não havia autoras negras. Então, busquei mulheres negras na minha sala de aula. E numa turma de 40 alunos, encontrei 3. Juntas éramos 10%. Um número pequeno, mas suficiente para abalar as estruturas da pirâmide social. Digo isso porque, como bem observou Angela Davis, quando uma mulher negra se movimenta, toda a estrutura da sociedade se movimenta com ela. Afinal, estamos na base. Então eu me movimentei em direção às minhas 3 colegas, que se levantaram comigo para mudar a realidade da biblioteca daquela escola. Angariamos doações de livros de autoras negras para o acervo da biblioteca e realizamos ações de incentivo à leitura das obras, o que gerou uma fila de empréstimo na biblioteca da escola. A partir dos resultados dessa ação, e depois de fazer uma pesquisa que identificava a escassez de obras de autoras negras nos acervos das bibliotecas públicas, nós decidimos, então, criar um projeto de incentivo à leitura de obras de escritoras negras, que promove até hoje atividades culturais a fim de contribuir para a formação e aumento do público leitor dessas autoras, com o objetivo de tornar notável a importância da inclusão dessas obras nos acervos das bibliotecas. Seja como for, os objetivos do projeto estão para além de incluir livros de autoras negras nas estantes das bibliotecas. Batalhar por isso é, em primeiro lugar, uma causa que a gente considera importante e urgente. Sobretudo porque boa parte das mulheres e meninas negras tem as bibliotecas públicas como único meio de acesso à leitura, uma vez que livros no Brasil são objetos caros. Entretanto, a intenção do projeto também não é somente assegurar representatividade a leitoras negras. É também contribuir para o deslocamento de autoras negras das margens para o centro do universo literário, combatendo assim o racismo e o sexismo ainda tão presentes na nossa sociedade. A gente acredita, portanto, que ler autoras negras não cabe somente ao povo negro. Trata-se de uma tarefa obrigatória a todos. Em suma, é por ter consciência de que a biblioteca é um espaço político de fundamental importância social, onde o saber está nos livros guardados em suas estantes, que o nosso projeto reivindica mais acesso a saberes diversos,
começando pela base da pirâmide social. Por isso, a nossa luta é prioritariamente por mais mulheres negras nas bibliotecas. E quando eu digo nossa, estou me referindo não só a mim e a Julie, porque aqui vocês estão vendo só nós duas. Mas esse projeto é movimentado com a força de muitas. Nós estamos com as nossas ancestrais e as mulheres negras do agora, para as do futuro, e em prol de um tempo melhor para todos. Quando eu tinha 9 anos de idade, eu lembro que eu me sentia muito deslocada, fora do lugar. Eu lembro que eu ficava horas e horas embaixo de um pé de manga, pensando sobre a vida, imaginando se existia algo depois desta vida. Eu, na verdade, buscava de forma inconsciente uma resposta para a sensação de não pertencimento que eu sentia. Até que eu fui salva por um livro, isso mesmo que você ouviu. Um livro me salvou do não lugar. E o nome deste livro é O Patinho Feio. Quem conhece essa história sabe que, na verdade, o Patinho Feio era um belo de um cisne, mas até ele descobrir isso, ele teve que passar por esse processo do o incômodo, o que não era pertencente à sua comunidade, o estranho, enfim, o feio. Quando eu li essa história, gente, eu lembro que para mim foi uma revolução. Foi como o Ubuntu, eu sou porque nós somos. E a partir daí eu comecei a nutrir em mim a esperança de que um dia eu ia encontrar um lugar que eu me sentisse completa, cheia, preenchida, assim como aconteceu com o Patinho Feio. E sim, eu encontrei o meu lugar. E esse lugar, gente, é a literatura. O lugar das possibilidades, da diversidade, onde eu sinto o sangue correr pelo meu corpo, é o lugar que me ilumina. Mas também eu percebi que parece que esse lugar não é para todo mundo. O acesso à literatura não é a realidade do brasileiro. Segundo a pesquisa Retratos da Leitura do Instituto ProLivro, em 2011, no Brasil, eram lidos por habitante 4 livros por ano. Esse dado não teve uma mudança agora neste ano de 2020, uma mudança significativa. Essa pesquisa também mostra que quanto maior o nível de escolaridade, mais motivado o brasileiro se sente para ler. E aí é importante pensarmos aqui a partir de algumas questões. Quem no Brasil tem maior nível de escolaridade? Quem no Brasil tem mais acesso à educação a ponto de entender a importância da leitura? Quem? E aqui é importante trazer alguns dados para vocês entenderem um pouco da realidade do nosso país. No Brasil, 75% dos mais pobres são negros, 70% dos mais ricos são brancos. Dados de 2018 apresentados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, mostraram que pretos e pardos ganham, em média, R$10 por hora trabalhada, enquanto brancos, R$17 por hora trabalhada. Fazendo aí um recorte entre os que têm formação superior, isso melhora um pouco, mas não equipara. E aí, pretos e pardos passam a ganhar R$22 por hora trabalhada e brancos R$32. Em 2018, ainda, pela primeira vez, um marco na história do nosso país registrou mais de 50% dos matriculados nas universidades públicas, pretos e pardos. Foi um marco. Só que, por outro lado, também um dado muito importante mostrou que mais de 61% dos jovens na idade entre 18 e 24 anos não continuam o ensino médio, não continuam seus estudos, porque precisam trabalhar, ajudar no sustento da casa, ajudar no sustento dos seus familiares. Portanto, minha gente, pessoas negras e pardas têm menos acesso à educação superior, ganham menos, são pessoas que precisam, infelizmente, cuidar da sobrevivência, da urgência. Seria então, diante desse cenário, o livro realmente é objeto de luxo? O livro é coisa de elite, de uma determinada classe social que deve ter acesso
e que têm acesso? E vocês devem estar se perguntando também. E afinal, os leitores, quem lê, está lendo o quê? Ainda segundo o Instituto ProLivro, nas pesquisas de 2017 e 2016, a Bíblia, outros livros religiosos e livros didáticos são os mais lidos pelos leitores brasileiros. Os livros didáticos, porque são obrigatórios, a Bíblia e outros livros religiosos, porque será? Porque nós somos um dos países mais religiosos do mundo. E além de tempo para a Bíblia, nós dedicamos tempo para televisão, redes sociais, música e internet. Portanto, não somos um país leitor de literatura e não frequentamos bibliotecas. Não acordamos 10 horas da manhã ávidos por irmos a uma biblioteca ou vou à biblioteca e ler e me divertir com muitas leituras. Não, isso não acontece, não sejamos ingênuos. Mas é importante entendermos essa realidade para entendermos de que maneira podemos agir sobre ela e trabalhar pela transformação, pela mudança, se é que isso é possível. E também o fato de não lermos muita literatura não quer dizer que não conhecemos alguns autores. Não quer dizer que nunca vimos ou nunca ouvimos falar de alguns autores. Eu vou apresentar alguns autores aqui para vocês, eu tenho certeza que vocês já ouviram falar deles. Os autores homens: Euclides da Cunha, Jorge Amado, Ignácio de Loyola Brandão. E as mulheres: Clarice Lispector, Cecília Meirelles, Lígia Fagundes Telles. E agora esses autores, atenção a esses autores: Lima Barreto, Joel Rufino, Solano Trindade. E as autoras: Maria Firmina dos Reis, Ruth Guimarães e Cidinha da Silva. Já ouviram falar? Por que será que nunca ouvimos falar tanto desses autores quanto ouvimos dos outros autores, dos outros escritores? É uma pergunta também importante para o nosso processo de reflexão. Falar de literatura, então, em um país que não lê literatura parece uma perda de tempo. Mas é a partir desse lugar que nós resolvemos encarar uma mudança que acreditamos ser urgente no nosso país. Pois é, minha gente. Além de literatura em um país que não lê literatura, bibliotecas em um país que não frequenta bibliotecas, nós resolvemos ir mais lá embaixo da pirâmide social para falar de literatura de autoras negras, o grupo mais marginalizado do nosso país, que ganha os menores salários, ocupa os cargos subalternizados e são tratados como invisíveis. É isso mesmo, é nesse lugar que nós resolvemos atuar. Porque quando falamos devemos ler mais autoras negras, muita gente mal intencionada pensa: nossa, agora eu vou ter que parar de ler os autores brancos, vou ter que parar de ler as autoras brancas. Não é nada disso. O nosso convite é para ampliar o nosso repertório, acessar um outro imaginário sobre pessoas negras através da literatura feita por essas mulheres. Não limitar as nossas perspectivas literárias a uma determinada visão. Isso é empobrecer as nossas possibilidades. Sejamos como acontece na natureza. Quanto mais um solo é diverso, rico em nutrientes, mais forte e eficiente ele é. Na nossa sociedade não é diferente. Ela também é diversa de cultura, pensamento, pessoas. E quanto mais a gente se expõe à diversidade, mais aptos nos tornamos a viver em sociedade. Esse é o nosso convite, que a gente amplie o nosso repertório. Nós concordamos com o grande Antônio Cândido quando defendeu o direito universal à literatura e com a escritora Conceição Evaristo quando diz: se não lemos todos os passos criativos de uma nação, estamos lendo uma nação em pedaços. Estamos lendo uma nação incompleta. Portanto, se não lemos essas autoras, estamos ignorando a existência de mais de 54% da população brasileira.
Nós queremos esses livros, sim, na cesta básica do brasileiro, junto ali com o arroz e com o feijão. Nenhum nem outro. Os dois. Porque a fome no Brasil não está somente no estômago. Nós vivemos uma precarização na nossa formação cognitiva e isso pode ser mudado com a literatura e a literatura de autoras negras. Por mais autoras negras nas bibliotecas, por mais autoras negras no nosso repertório. Urgente.